Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 26 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e também ative o sininho para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Olhando o que aconteceu nas últimas 24 horas, acumulado para o dia 25, a gente vê o avanço daquele sistema que estava aqui mais ao sul do Rio Grande do Sul, então ele conseguiu avançar, já interagiu aqui um pouco mais sobre o norte do Rio Grande do Sul e também aqui sobre Santa Catarina, pegando principalmente a bacia do Jacuí e também parte aqui da bacia do Uruguai, e já começa a avançar aparentemente aqui sobre a região do Iguaçu. Porém, esse sistema ele acabou agora estando mais realmente confinado sobre o Rio Grande do Sul, e é o que deve acontecer entre hoje e amanhã, dia 26, dia 27, e amanhã a gente tem os resultados, mas a gente já vai perceber que ele deve ficar mais aqui entre Santa Catarina realmente e o Rio Grande do Sul. Olhando acumulado entre os dias 25, 24 e 23, o que nós vemos aqui é ainda a manutenção dessas chuvas, mas na região do centro-sul do país, avançando ainda um pouco aqui sobre Mato Grosso do Sul, Paraná. Também, como eu tenho falado para vocês, tem os alísios do sudeste que estão bem ativos. Com isso, eles acabam trazendo uma precipitação, uma chuva mais localizada na costa leste do Nordeste, em alguns momentos avança um pouco aqui para a região da costa norte do Nordeste. Também a Zecite, ela está bem intensa, mais no norte da América do Sul, e ajuda a trazer chuvas mais localizadas realmente aqui para a região norte do país. Claro que quando você olha o dia 25, essa chuva ela não foi tão intensa como acumulado, por exemplo, entre os dias 23 e 25. Ok? Mas esse padrão é um padrão que deve continuar. O que acontece é que agora no início de julho, aparentemente, os modelos estão mostrando que deve ficar bem seco, pelo menos aqui na região sul, durante a primeira quinzena do mês de julho. Olhando agora a previsão do modelo do IMET, a gente vê a continuação dessa chuva nos próximos 7 dias, mais localizadas realmente aqui na região centro-sul. Os alísios de sudeste continuam bem ativos e ainda mostram uma intensidade de chuva boas aqui mais na costa do Nordeste. Em alguns momentos ele consegue passar aqui, interage um pouco com a Zecite e com as ondas de leste e traz uma chuva mais localizada na costa norte do Nordeste. Zecite ainda por volta aí de 5 graus norte, e com isso traz ainda um bom desenvolvimento de convecção tanto na maior parte da região norte como também aqui no norte da América do Sul. O interessante é notar que existe uma interação aqui do jato de baixos níveis, trazendo um pouco dessa umidade da Amazônia em direção à região centro-sul, porém ele não está ativo como normalmente acontece. Olhando um pouco mais à frente, lá para o dia 3, a gente vê em médios níveis a atuação desse grande sistema de alta pressão. Não é uma alta pressão de bloqueio, provavelmente essa aqui está associada à alta pressão da alta da Bolívia, mas a gente percebe claramente que deve manter aqui os sistemas frontais realmente mais oceânicos, e com isso as frentes elas não conseguirão adentrar bem aqui, por exemplo, a região centro-sul. Porém, elas devem passar aqui pelo oceano, e a gente já começa aqui aparentemente a formação do cavado, que pode trazer aqui uma intensificação das chuvas na costa leste do Nordeste, por exemplo. Então a gente vê essa interação acontecendo. Região centro-sul, pelo menos até o momento que a gente observa nos modelos, esses primeiros 15 dias deve apresentar um tempo mais seco. Já na região da Zecite e também aqui na região norte do país, a gente já não deve ter tanta interação e manter esse padrão de chuvas bem definidas como nós estamos observando nesse momento. Se continuar dessa forma, a região centro-sul pode apresentar algo semelhante ao que aconteceu em maio,
o início bem seco e começar a ter o retorno das chuvas, por exemplo, apenas na segunda quinzena do mês de julho. Olhando agora, né, o campo de pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê, né, todas essas modificações, alta pressão, baixa pressão, depois mantém-se, né, essa alta pressão aqui mais próxima à costa da região sul a partir do dia 12, dia 3, tem os sistemas que tentam adentrar, mas eles não conseguem avançar. Mas lá para o dia 12, onde a gente já vê que tem um sistema que consegue empurrar essa alta pressão um pouco mais aqui para a região do Atlântico Sul e possivelmente uma sequência boa, né, desses sistemas entrando ali mais ao sul e deve ajudar sim a trazer essa alta mais para o Atlântico e liberar um pouco a atmosfera, que esse sistema aqui do dia 12, por exemplo, né, que na verdade começa a partir do dia 8, já empurra para cá. Os alísios de sudeste bem intensos e com isso traz, né, o caminhar dessas chuvas aqui sobre o Atlântico e as perturbações ondulatórias nos alísios trazem uma chuva ainda na costa leste e no nordeste, pelo menos aí até o dia 10, dia 11, a gente observa isso claramente, ou seja, o final desse mês e o início do mês de julho, a gente deve continuar com a manutenção desse estado de chuvas na costa leste e no nordeste. Costa norte e do nordeste, né, tem interação de algumas ondas de leste, algumas poas aqui que ainda chegam a interagir um pouco com as ECIT e acabam trazendo chuvas para a costa norte e do nordeste. Região aqui da Amazônia, uma manutenção desse estado de chuvas, como está observando atualmente, mas a gente já começa a perceber o avanço mais do tempo seco em direção à região amazônica. Nada além do que normalmente é para acontecer nessa região, essa época do ano, né? Já que o Pacífico está em estado de neutralidade. Olhando aqui a altura geopotencial, não existe nenhum geopotencial bem definido aqui, bem fechado, acima de 5.90 ou 5.900 e outros modelos que possam exemplificar, por exemplo, a atuação do bloqueio atmosférico. Porém, como eu falei anteriormente, a gente tem aquela alta pressão que está provavelmente associada à alta da Bolívia, que deve manter os sistemas de frentes frias, por exemplo, ciclones mais oceânicos, e eles não devem avançar muito na região centro-sul agora nessa primeira quinzena de julho. Observando agora a precipitação acumulada do modelo determinístico GFS, tem, né, ainda até o final do mês alguma chuva acontecendo aqui na região centro-sul do país. Depois aquela alta domina aqui, também aquela alta de médios níveis domina aqui a maior parte do país. Tem uma chuva ocorrendo, mas nada tão significativo. Mas lá para o dia 11, dia 12, a gente percebe que começa a já empurrar essa alta pressão aqui mais da costa para a região central do Oceano Atlântico e possivelmente, né, claro que a gente vai ter que acompanhar as previsões, a segunda quinzena do mês de julho nós devemos ter aí uma chuva retornando a um período normal, por assim dizer, na região sul, mas acompanhar as previsões para ver, né? Porque esse sinal pode ser que lá na frente ele desapareça e a gente tenha um julho bem seco na região centro-sul. Com relação à temperatura, a gente vê que em alguns momentos a gente tem uma temperatura bem mais alta, em alguns momentos invade aqui, né, uma temperatura mais fria, por exemplo, a massa de ar mais fria. Com isso, o que é que acontece? Nós temos aí um aumento de uma amplitude térmica. Agora o detalhe, a gente tem aqui dia 29, né, dia 30, essa massa de ar mais fria, tudo bem. Mas lá no início de julho, com a interação desse sistema de alta pressão aqui e também esse sistema de alta pressão aqui mais na costa da região sudeste, a gente tem a tendência, né, que os modelos mostram de temperaturas bem mais altas. Então pode ser que esse período aí, pelo menos os 10 ou 15 primeiros dias de julho, nós tenhamos a maioria do país apresentando temperaturas mais altas do que normalmente acontece nessa época do ano, então acima da climatologia. Observando agora o armazenamento de água no solo, a gente teve uma boa recuperação aqui na região sul, ela deve se manter até o dia 29, até porque a gente tem uma chuva ocorrendo até o dia 30 na região centro-sul. Manutenção, né, aqui na costa do sudeste, parte da costa sudeste e na costa do nordeste desses valores de armazenamento um pouco mais alto também. E a região norte está apresentando ainda, né, valores bem altos de armazenamento, mas a gente já começa a ter uma expansão cada vez mais e mais dessa diminuição de armazenamento já em direção à região da Amazônia. Região central do país avançando sobre o semiárido nordestino, ainda apresentando
armazenamento do solo bem seco, o que normalmente acontece nessa época do ano. Olhando as previsões dos modelos do ONS, a gente já vê, né, começa a diminuir bem aquela previsão de chuva para a região sul, tanto porque já se realizou o acumulado entre os dias 25 e 26, por exemplo, e agora a gente só tem uma chuva ainda até o dia 30, dia 1º aproximadamente. Depois entra aquele sistema de alta pressão associado à alta da Bolívia aqui mais na região em médios níveis, e aquele sistema de alta pressão aqui em baixos níveis mais na costa do sul e sudeste. A formação desses dois, né, acaba bloqueando a entrada de frentes, e as frentes elas passam mais oceânicas do que em si continentais. Então, se chover, vai chover pouco na região centro-sul. O SMWF, o ETA e o GEFS mostram ainda a manutenção dessas chuvas nas costas norte e leste do Nordeste, né? Isso ainda deve continuar, principalmente pela atuação das boas perturbações ondulatórias dos alísios de Sudeste, e a gente já vê aqui o avanço, né, do tempo mais seco, realmente indo em direção ao norte da América do Sul, e aqui a região sul da Amazônia já começa a apresentar uma boa diminuição de chuvas ao longo dos próximos dias. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação, paz e bem.